Notícias em 30. Edição de jornalismo José Eduardo. Direção Padre Vanderlei Souza. Olá, muito bom dia para você. Hoje é segunda-feira, dia 8 de abril de 2024. Começa a edição de número 1720 do Notícias em 30, uma produção da Rede Aparecida de Rádio em parceria com a Signes Brasil. Eu sou Ana Maria Reis, nos trabalhos técnicos hoje Marcos Prado, a equipe Master Web na transmissão multimídia e na apresentação hoje José Eduardo. Bom dia, José. Oi, Ana Maria, bom dia para você e a todos que nos acompanham pelas emissoras de inspiração católica em todo o país, em especial a Rádio Catedral FM em Muriaé, Minas Gerais. Você confere imagens ao vivo pelo youtube.com/Rádio Aparecida, facebook.com/Rádio Aparecida, além do nosso aplicativo Aparecida, disponível na Apple Store e Google Play. A partir de agora, os principais destaques do dia. Notícias em 30. Notícias em 30, primeira edição. Hoje você confere que o desperdício de alimentos chegou a 1 bilhão de refeições por dia em 2022. Termina hoje o prazo para regularizar título de eleitor pela internet. E ainda confira todos os detalhes da edição de número 115 da grandiosa festa de São Benedito em Aparecida. Notícias em 30, primeira edição. Mudança de hábito dos brasileiros e adaptação da cadeia produtiva podem ajudar a reduzir o índice de desperdício de alimentos, que chegou a 1 bilhão de refeições por dia no ano de 2022. Reportagem de Rafael Rodrigues. O mundo desperdiçou mais de 1 bilhão de refeições por dia em 2022. Pelo menos são dados do levantamento do Programa das Nações Unidas para o Ambiente. No mesmo ano, mais de 783 milhões de pessoas foram afetadas pela fome. 1/3 da humanidade enfrentou insegurança alimentar. A Embrapa Alimentos e Territórios de Maceió colaborou com a revisão destes dados. O revisor do índice, Gustavo Porpino, conta os principais impactos desse desperdício. O desperdício de alimentos ele reduz as oportunidades de enfrentarmos a fome. No Brasil, embora seja um grande produtor de alimentos, grande exportador principalmente de commodities, como soja e proteína animal, ainda tem problemas de insegurança alimentar. E uma outra questão muito importante quando a gente fala do desperdício de alimentos é porque ele é altamente poluente. Os resíduos orgânicos gerados pelas centrais de abastecimento, por exemplo, as feiras livres, supermercados e também residências, por vezes são descartados em lixões e emitem grande quantidade de gases de efeito estufa, principalmente metano. Então, mudar essa realidade demanda a gente implementar ações desde o campo até a mesa para que a gente tenha um sistema alimentar mais sustentável do ponto de vista social e ambiental. O índice de desperdício de alimentos estima que cada pessoa no Brasil jogue fora cerca de 94 quilos de alimento por ano. Algumas mudanças de hábitos e processos desde a cadeia produtiva podem ajudar a melhorar este cenário. E reduzir esse desperdício de alimentos, principalmente no contexto das famílias, né, o que as pessoas ainda jogam fora em casa, demanda a gente implementar ações desde a produção na fazenda. Por quê? Porque parte do desperdício que acontece na etapa de consumo se dá por deficiências nas etapas anteriores da cadeia produtiva. Por exemplo, manejo inadequado de pragas, manuseio pós-colheita deficiente, uso de embalagens inapropriadas para o transporte dos alimentos mais sensíveis, como frutas, hortaliças, e também cadeias produtivas muito longas. Quer dizer, às vezes a fruta ela é produzida no Nordeste, é transportada até o Sul ou Sudeste, ou arroz, feijão produzido no Sul e Sudeste é transportado até as regiões Norte e Nordeste de forma inapropriada, com uso de embalagens inadequadas. Isso, naturalmente, encurta o tempo de vida desses alimentos. E no contexto familiar, o que é que a gente pode fazer? É mudar, de fato, o comportamento de consumo das famílias, para que elas possam planejar melhor as refeições, fazer compras talvez mais periódicas e menores, e principalmente quando acontece de cozinhar muito de uma vez, congelar a sobra e ter também os recipientes adequados para guardar o que sobrou na geladeira. Apenas 4 países do G20, Austrália, Japão, Reino Unido e Estados Unidos, além da União Europeia, têm estimativas de desperdício alimentar adequadas para acompanhar os progressos até 2030. E os alimentos mais desperdiçados são aqueles que tendem a ser mais consumidos. Então, no contexto do Brasil, arroz e feijão, por exemplo, são alimentos ainda bastante desperdiçados na etapa de consumo, e frutas e hortaliças também, sendo que quando a gente avalia o desperdício de frutas e hortaliças,
esse desperdício é maior em famílias de renda mais elevada. As famílias de classe média baixa tendem naturalmente a desperdiçar alimentos de menor valor. Do total de alimentos desperdiçados em 2022, 60% aconteceram no âmbito doméstico. Rafael Rodrigues para a Rede Aparecida de Rádio e Signes Brasil. Este tema tão delicado e tão importante que é o desperdício de alimentos é o tema do editorial desta segunda-feira com o padre Wanderley Souza, diretor da Rádio Aparecida e Rede Aparecida de Rádio. Esta questão do uso, do consumo e do desperdício de alimentos, ela traz para nós uma reflexão bem profunda, que é a forma como lidamos com os bens, com a propriedade, com os bens da terra, com os bens da natureza, com os bens do mundo que nós vivemos. Nós viemos de uma cultura em que, de um tempo, de um processo de construção da identidade, em que a propriedade do bem dava-nos o direito de utilizarmos da forma como bem o quiséssemos. Hoje nós vivenciamos uma outra construção, uma outra consciência, tanto a propriedade do bem material, quanto até do bem intelectual. Nós temos que nos lembrar que ninguém está isolado na conquista de seus espaços, e de suas propriedades, de suas coisas. Todos nós estamos interligados com muitas outras pessoas e realidades. Então, esta concepção de que a propriedade, o bem é meu e eu faço dele o uso que eu quiser, ela não cabe mais na realidade que nós vivenciamos, não é mesmo? Então temos que educar a nossa sensibilidade, educar a nossa cultura, a nossa sociedade, para entender que nós estamos interligados uns com os outros. Ninguém está isolado, ninguém chega a lugar nenhum sozinho. Todos nós chegamos com outras pessoas que ao longo do caminho compartilharam de algo seu, às vezes de uma riqueza sua muito grande, às vezes o seu tudo, para que a gente chegasse onde estamos. Então não podemos ter essa compreensão, essa concepção de que eu cheguei por meu próprio. Não, eu cheguei trazendo comigo uma série de outras realidades, de pessoas. Então, o desperdício de alimento é um grito de alerta muito sério a isto. Traz na sua bagagem esta nova compreensão da realidade. Nós temos que sair dessa cultura individualista, o que é meu, eu faço o que eu quero, para uma cultura coletiva. Isto é nosso. Eu estou utilizando aqui, agora, neste momento. Eu estou em propriedade disso aqui agora, neste momento. Mas tem muitas outras pessoas que vieram antes de mim para que eu chegasse onde eu cheguei. Para que eu tenha o que eu tenho. E outras mais estão ao meu redor, estão ao meu lado. Algumas até não tendo nem o necessário para a sua própria saudabilidade física, emocional, espiritual. Cabe a nós, cristãos, pensarmos com muita propriedade sobre isso e não aceitarmos esse tipo de linguagem. É meu, eu faço o que eu quero, como eu quero, do jeito que eu quero. Não, a propriedade do alimento é nossa, porque tem muitas outras pessoas construindo, chegando, trabalhando para que o alimento chegue à nossa mesa. Não podemos desperdiçar, não devemos ter a coragem de jogar fora algo que falta na mesa de outra pessoa, de outro ser humano, tão filho de Deus, digno quanto nós. Rede Aparecida de Rádio, nas eleições 2024. Eleitores sem biometria cadastrada podem acessar os serviços eleitorais pela internet, que é chamado de Título Net, somente até hoje. Depois desse prazo, o eleitor sem as digitais cadastradas vai precisar ir até um cartório eleitoral até o dia 8 de maio para ser atendido e pode votar nas eleições também municipais marcadas para outubro. Segundo a Justiça Eleitoral, os eleitores com a biometria em dia podem continuar utilizando os serviços pela internet. É possível ver qual é a situação cadastral
no próprio site do TSE. O dia 8 de maio é o prazo final para regularizar a situação eleitoral, solicitar transferência de domicílio e atualizar dados cadastrais. Depois dessa data, os serviços ficam indisponíveis porque a Justiça Eleitoral vai passar a se dedicar à organização das eleições. Quem for tirar o título pela primeira vez precisa ir a um cartório eleitoral para coletar a biometria e essa coleta é gratuita. Política. 7h10 após ameaças e ataques do bilionário Elon Musk, dono da rede social X, o antigo Twitter, o ministro Alexandre de Moraes do STF, Supremo Tribunal Federal, determinou que a conduta do empresário seja investigada em novo inquérito. Também incluiu Musk entre os investigados em inquérito já existente das milícias digitais. Moraes ordenou ainda que a rede X, o Twitter, não desobedeça nenhuma ordem da Justiça brasileira e estipulou multa de R$100 mil para cada perfil que ele reativar irregularmente. Moraes afirmou que viu indícios de obstrução da justiça e incitação ao crime nas atitudes de Musk nos últimos dias. Ele atacou no sábado as decisões de Moraes nas investigações comandadas pelo ministro. O empresário ameaçou ainda reativar os perfis bloqueados pela justiça. Depois dos sucessivos ataques do empresário, saiu a decisão de Moraes no meio da noite do domingo. Para o ministro, Musk cometeu as práticas irregulares de usar as redes sociais para espalhar desinformação e desestabilizar instituições do Estado Democrático de Direito. O presidente Lula chamou o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, para uma reunião na residência oficial do Palácio da Alvorada ainda nesse domingo. O principal assunto é a turbulência política na Petrobras, de acordo com interlocutores do presidente. Outros ministros, como Paulo Pimenta, da Secretaria de Comunicação, também foram convocados para essa reunião. O presidente da Petrobras, Jean Paul Prates, tem balanceado no cargo nas últimas semanas. Desde o início do governo, Prates tem atritos com o ministro Alexandre Silveira, de Minas e Energia, pasta que tem influência sobre a estatal. Rui Costa, da Casa Civil, também não concorda com as posições de Prates à frente da empresa. O estopim foi no mês de março, quando o governo determinou que os seus representantes no Conselho da Petrobras votassem contra o pagamento de dividendos extraordinários. Prates se absteve, gerando mal-estar no Palácio do Planalto. Dividendos são recursos baseados no lucro da empresa que são pagos aos acionistas, aos ordinários e os extraordinários. O pagamento dos extraordinários não é obrigatório, por isso o governo pôde defender o represamento. Meio Ambiente. Exclusão do ex-presidente da Vale de ação criminal sobre desastre-crime de Brumadinho é questionada pelo Ministério Público Federal. As informações da Rádio América com Juliana Santos. O MPF, Ministério Público Federal, recorreu da decisão da Justiça Federal que retirou o ex-presidente da Vale, Fábio Schvartzman, do processo sobre o rompimento da barragem de Brumadinho em 2019. Em março, a segunda turma do Tribunal Regional Federal da 6ª Região concedeu um habeas corpus a Schvartzman e suspendeu a ação criminal em que ele era réu por homicídio e crimes ambientais. O texto do MPF aponta omissão, obscuridade e contradição na decisão da Justiça Federal e afirma que faltou transparência no julgamento, que começou de forma presencial em dezembro e terminou virtualmente meses depois. Segundo o MPF, a Justiça Federal não disponibilizou ferramentas adequadas para que as partes interessadas, como o próprio órgão e os familiares dos atingidos pelo desastre-crime, pudessem acompanhar a sessão virtual. Isso teria violado o direito das vítimas e prejudicado a apresentação de petições ou solicitações de esclarecimento. Por fim, o MPF solicitou esclarecimentos ao Tribunal Regional Federal da 6ª Região. O pedido pode fazer com que as falhas apontadas sejam sanadas, alterando a conclusão do julgamento. O desastre-crime de Brumadinho matou 272 pessoas. Atualmente, 15 réus respondem pelas acusações de homicídio qualificado e crimes ambientais. Há a possibilidade do Ministério Público Federal oferecer uma nova denúncia contra o ex-presidente da Vale com base em novas provas. Da Rádio América, repórter Juliana Santos para a Rede Aparecida de Rádio e Signes Brasil. A gente vai agora conhecer um pouco mais sobre os apoiadores do jornalismo e, na sequência, você acompanha os detalhes da grandiosa festa de São Benedito em Aparecida.
Notícias em 30. Notícias em 30, primeira edição. Já estamos de volta com Notícias em 30. A gente registra a audiência dos que nos acompanham pela Rádio Nacional em Palmeira dos Índios, Alagoas, e por todas as emissoras da Rede Aparecida de Rádio e também Signes Brasil. Nossa, muito obrigado a você que interage com a Rede Aparecida de Rádio, com a Signes Brasil, por meio das plataformas digitais, redes sociais e, claro, você é convidado também a acessar a 12.com/rádio para ter acesso ao nosso canal do WhatsApp. Entre por lá, acompanhe todos os destaques em primeira mão, fique por dentro das novidades também. Rádio Aparecida e Rede Aparecida de Rádio na festa de São Benedito. Oferecimento Eldorado Palace Hotel, onde a fé está sempre junto com você. Reservas pelo WhatsApp 12997057880. Laua Imóveis em Aparecida. Credibilidade, confiança e simpatia no atendimento. Fone 3105-4232. Santuário Palace Hotel, a melhor hospedagem de Aparecida, bem em frente à Basílica. Ligue 12-3105-3151 e faça sua reserva. E Aquário de Aparecida, diversão e conhecimento no Centro de Apoio ao Romeiro. Fone 3909-2977.
Hoje é o dia da grandiosa festa de São Benedito aqui em Aparecida, momento de piedade popular, momento de fé, devoção, e o dia é marcado por muitas expressões culturais também. A Fernanda Prado conversa com a gente ao vivo. A primeira programação do dia é o Café com os Reis, não é, Fer? Bom dia para você. Oi, Edu, Ana, bom dia para vocês aí no estúdio, a todos que nos acompanham aqui pela Rede Aparecida de Rádio, emissoras parceiras. Hoje é o dia da grandiosa festa aqui na cidade de Aparecida. Logo pela manhã, às 5 horas da manhã, teve a alvorada abrindo esse dia. E agora nós estamos no primeiro compromisso do dia, que é o café da manhã com os reis, né? Que nesse ano é a Rosileia Ferraz e o senhor Júlio Ferraz. O senhor Júlio conversou conosco logo pela manhã, destacou um pouquinho sobre esse momento em que acontece o café da manhã, juntamente com todas as congadas, e também destacou um pouquinho da programação desse dia. Vamos ouvir. Realmente é emocionante. A gente acorda de madrugada, dorme pouco, mas ver essa alegria dessas pessoas, olhar no olho dessas pessoas e ver a fé que esse povo tem, é muito gratificante, muito renovador para nossas forças. É impressionante o que essas pessoas, como elas vêm aqui com essa fé, isso é transformador. Daqui a pouco às 10 horas, né, nós já vamos sair daqui às 8 horas, às 10 horas nós temos a missa festiva, celebrada pelo nosso arcebispo, Dom Orlando. Depois nós temos a bênção e a distribuição, início da distribuição dos doces por volta de meio-dia. Depois vamos até a Casa da Amizade almoçar com a Irmandade e depois os preparativos às 15h30 para a procissão solene. Nós ouvimos o senhor Júlio Ferraz, que é o rei da festa desse ano, todo emocionado, falando desse dia grandioso aqui na cidade de Aparecida. Então, nesse momento, o café da manhã, momento que as congadas fazem a sua reverência aos reis, depois tomam o seu café da manhã. Logo mais, como o senhor Júlio destacou, às 10 horas da manhã, tem a missa solene e depois, ao meio-dia, a tradicional distribuição dos doces. E ao longo de toda a programação aqui da Rádio Aparecida, a gente traz destaques sobre a festa, com os grupos de congada e também ao longo dos nossos jornais. Edu, Ana, é com vocês aí no estúdio. Muito obrigado, Fernanda Prado. Daqui a pouquinho tem programação especial aqui na Rádio Aparecida e Rede Aparecida de Rádio. E, claro, também ao vivo da Praça Dr. Benedito Meirelles, aqui no centro de Aparecida, onde acontece também toda essa movimentação da festa. Mas o final de semana teve muitas expressões dessa cultura popular, né, não é, Ana Maria? É isso, Edu. Um dos momentos mais marcantes desse fim de semana, na festa do Santo Cozinheiro, foi a procissão e a bênção do mastro, que, além da tradicional, também teve a cavalaria na festa de São Benedito. Segundo a tradição, o mastro é uma forma de ligação da terra com Deus, como a gente vai acompanhar agora o coordenador do grupo responsável pelo mastro, Gilberto Lima. É um momento religioso da festa, onde os devotos trazem o mastro junto com os reis e as congadas, e acontece a ligação da terra com o divino, né? Então é um momento mágico onde você percebe o pessoal colocando os seus pedidos ali, as suas intenções, e chegando o mastro, ele é fincado nesse local. Bom, e a cavalaria foi outro momento marcante também no domingo e reuniu mais de 2.000 pessoas. O presidente da cavalaria, o Douglas Ferreira, ele estava com dengue, mas ainda assim, por ser tão importante para ele participar desse momento, ele agradeceu ao final dessa cavalaria. Primeiramente, eu quero agradecer a São Benedito, Nossa Senhora Aparecida, que pôde me proporcionar estar aqui hoje, né? Eu vim tô com dengue e vim aqui hoje tomando remédio em duas horas para louvar São Benedito. São Benedito é muito bom, Nossa Senhora Aparecida é muito bom. Eu costumo falar que a Aparecida é privilegiada. Tem 2 santos maravilhosos, que é a Nossa Senhora Aparecida e São Benedito. E gratidão, né, da gente poder colocar 2.000 cavaleiros aí na cidade andando com devoção, né? E, infelizmente alguns não têm ainda a imagem que é uma procissão a cavalo, mas 90% tem. Então isso daí, graças a Deus, deu tudo certo, não teve nenhum acidente. Graças a Deus, São Benedito é ter gratidão pelas coisas que você faz.
Outro momento histórico na festa de São Benedito é a procissão para buscar a imagem de Santa Rita e levá-la para a matriz de São Benedito. Esse momento foi no fim da tarde de sábado. Quem nos ajuda a entender essa tradição é o padre André Gustavo, que é pároco da paróquia Nossa Senhora da Conceição Aparecida e São Benedito. A Santa Rita já é uma personagem muito importante na festa de São Benedito, e diz aí a nossa história que início do século passado, quando a igreja de São Benedito precisou passar por uma reforma, ela ficou fechada, então os fiéis levaram a imagem de São Benedito e ele ficou hospedado na igreja de Santa Rita por um bom tempo. Aí, como um gesto de gratidão, uma resposta de gratidão a Santa Rita, todos os anos ela é convidada a participar de um dia da festa de São Benedito. Então, no sábado, já é o costume que, após a consagração das congadas na Basílica Histórica, o povo, os congadeiros vão em procissão até a igreja de Santa Rita para buscar o seu andor e trazê-la para participar da noite, da novena e na festa de São Benedito. Que a festa de São Benedito ela é muito rica na espiritualidade, na religiosidade, a devoção popular é muito forte, né? A gente vê tanta gente de tantos lugares do Brasil aqui em Aparecida neste final de semana, além das manifestações culturais, também folclóricas. Então todo mundo que chega pela primeira vez ou quem já participa há tantos anos vive essa emoção como se fosse única, porque cada ano é realmente uma mensagem de amor, uma experiência de Deus que a gente pode fazer aqui através do nosso glorioso São Benedito. A grandiosa festa de São Benedito é ainda mais especial porque neste ano de 2024 é um ano jubilar, em celebração aos 500 anos do nascimento do Santo Cozinheiro, como nos conta o assessor da Pastoral Afro, Padre José Enes. É para nós uma grande alegria celebrar os 500 anos de nascimento de São Benedito. Estamos preparando para essa grande festa. Então o Brasil inteiro se prepara para, aliás, o mundo inteiro, porque ele é querido em todo o continente ibero-americano. É uma alegria para todos nós ter alguém que conseguiu vencer todos os preconceitos, todos os desafios da vida. Você imagine entrar numa congregação há 500 anos atrás, um negro, pois esse homem conseguiu, e com a bênção e a graça de Deus, é estímulo para nós no Brasil inteiro. Então vale a pena estarmos de cabeças erguidas, trabalharmos confiando em Deus, porque nós seremos vencedores. É o próprio Jesus que diz: eu venci o mundo, vocês também vão vencer. Nas pegadas de São Benedito, caminhamos. Ouvimos o padre José Enes, assessor da Pastoral Afro no Brasil, e a Rafaela Oliveira está dentro da Igreja de Nossa Senhora da Conceição Aparecida e São Benedito. Os grupos de congadas estão por lá também, fazendo seu momento de oração e agradecimento. Não é, Rafa? Como está a movimentação por aí? Oi, Edu, bom dia para você, bom dia para todos que acompanham a direção. Neste momento, as congadas foram filas imensas, como a Avenida Barão Branco, para poder saudar a imagem dos nossos congadas. Neste momento, as congadas vão contar aqui mais uma vez. As pessoas estão aqui para Rafaela Oliveira com a gente, direto da Igreja de São Benedito, aqui no centro da cidade, trazendo essa movimentação das congadas também, tudo que está acontecendo por aqui. E ao longo da programação você acompanha todos os detalhes na Rede Aparecida de Rádio, nas nossas redes sociais também, Instagram, @Rádio Aparecida, e no portal a12.com/rádio. São 115 anos de festa, uma programação muito especial. Ainda hoje tem a bênção e distribuição dos doces de São Benedito ao meio-dia, às 3h30 da tarde a procissão e logo na sequência o anúncio dos novos reis para os festejos de 2025. Bom, e essa edição do Notícias em 30 fica por aqui. A gente volta amanhã. Você pode rever as notícias da edição de hoje pelo youtube.com/Rádio Aparecida. Outras informações nos boletins de rede e, claro, a cobertura completa da festa de São Benedito ao longo da nossa programação. Excelente dia para você. Grande abraço. A Rede Aparecida de Rádio apresentou Notícias em 30. Primeira edição. Edição de jornalismo José Eduardo. Direção Padre Vanderlei Souza. De volta amanhã às 7 da manhã. Notícias em